Vamos começar agora. Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. E agora, primeiro verso aqui do Tattva Bodha. Vasudevendra Yogindram Natvaya Pradam Gurum Mumukshunam Hidaya Tattva Bodho Vidhiyate. Bom, não sei se todo mundo tem o livro aí à mão, tá com Tattva Bodha aí. Quem não tiver, não se preocupa. A gente vai começar os primeiros versos mesmo do Tattva Bodha na semana que vem. Então, como eu falei, tem gente aí que acho que ainda nunca não viu nada dessa tradição, não estava no grupo de estudos. Então, a gente vai dar uma boa introdução hoje para entrar nos versos semana que vem. E essas introduções, essas primeiras aulas, elas são muito importantes para a gente ter uma visão geral do que esse conhecimento quer passar para a gente, onde a gente pode chegar com isso, né? O que esse texto, esse livro, esse texto de Shankara, como isso vai ajudar na nossa vida, né? De fato fazer diferença na minha vida, ser aplicável no meu dia a dia, porque não adianta só a gente ter um conhecimento teórico, ou ser um erudito nas escrituras e no dia a dia isso aqui não ser aplicável, a gente não conseguir trazer isso para a nossa realidade, né? O conhecimento só é válido quando ele é estabelecido e aplicado no dia a dia. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre yoga e Vedanta, né? Pode ser que tenha gente aqui que eu nunca tenha ouvido falar sobre isso. Yoga, a galera conhece aí pelas posturas, pela meditação, pela respiração. E o que é Vedanta, né? Então, Vedanta é esse conhecimento que está no final dos Vedas, que são textos chamados Upanishads, né? Esses textos revelam esse conhecimento que a gente está buscando, que é o conhecimento acerca de nós mesmos, autoconhecimento. Todo mundo já ouviu falar aí, né? Então, o Veda, que é esse corpo de conhecimento, ele se divide em duas partes. Uma parte que é dedicada à ação e outra parte que é dedicada ao conhecimento. Nas ações aí, a gente vai encontrar rituais, vai encontrar mantras, vai encontrar as posturas, né? E tantas outras coisas. E a segunda parte, que é Vedanta, vai falar apenas sobre autoconhecimento. E essas Upanishads são textos mais elaborados, são textos um pouquinho mais difíceis de serem compreendidos. Por isso, existem textos e escrituras auxiliares que correspondem às Upanishads, que também são importantes nesse estudo de Vedanta, nesse caminho do autoconhecimento, e o Tattva Bodha é um deles. Sendo ele, o Tattva Bodha, um texto inicial para aqueles que estão começando em Vedanta. É recomendado estudar o Tattva Bodha porque ele tem uma linguagem muito mais simples, né? Ele destrincha realmente esse conhecimento que a gente está querendo passar, né? Então, por isso que a gente escolheu o Tattva Bodha para começar. A gente já tinha falado dele no grupo de estudo tantas vezes, né? Que a gente fez uma introdução a Vedanta, falamos aí meses sobre yoga, sobre Vedanta, por isso eu nem vou me alongar nesse assunto. Eu estou aqui só dando uma pincelada para a gente relembrar, né? E foi um texto escrito por Shankara, né? E o que aconteceu? Por que o Shankara trouxe isso numa linguagem mais fácil para a gente? Porque chegou uma época na Índia que esse conhecimento estava se perdendo justamente porque era um conhecimento difícil e ficava limitado
aos eruditos ali, aos professores, aos brahmanes. Então, esse conhecimento, pouco a pouco, foi se perdendo. E Shankara, ele, além de comentar essas Upanishads, ele escreveu outros textos. Não só ele, como os seus discípulos também. Né? Tem textos que são atribuídos a Shankara, mas que podem ter sido escritos posteriormente, né, pelos seus discípulos, porque aqueles discípulos de Shankara também recebem até hoje o título de Shankaracharya. Então, a gente está falando de uma tradição de conhecimento, né? Guru Shishya Paramparam, que vai passando de mestre para discípulo, e esses textos luminosos conseguem chegar até nós hoje de uma maneira clara. E também uma curiosidade, né? Está até no livro do Swami Dayananda, que é esse Tatuaboda aqui. Não sei se a Marcela tem. Tem, Marcela? Não? No início desse Tatuaboda, Swami Dayananda, ele conta uma historinha, né, que um gringo foi lá para o ashram do Swami Dayananda, ele não tinha muito tempo para estudar. E ele chegou para o Swami Dayananda e perguntou se o Swami Dayananda poderia ensinar a Bhagavad Gita para ele. Aquela pressa do americano, né? Quer aprender tudo rápido, acha que tudo é muito fácil. E aí ele pediu para o Swami Dayananda ensinar ele a Bhagavad Gita em 10 dias. Né? Não sei se a Marcela, e tem professores de yoga aqui também assistindo, não sei se a Marcela está na turma da Gita. A Bhagavad Gita, a gente demora 3 anos e meio para estudar. O cara queria aprender em 10 dias. No curso de formação, não formação, né? Mas no curso lá de Vedanta do Ashram, que são 3 anos, eles aprendem a Gita em 3 anos. E é um estudo intensivo. Então, o Swami Dayananda falou para ele, olha, não tem como eu te ensinar a Bhagavad Gita em 10 dias, mas eu posso te ensinar o Tattva-bodha, que você vai ter essa visão geral disso que você está buscando, desse conhecimento que você está buscando, né, de uma maneira clara e mais simples do que uma Bhagavad Gita, do que estudar todas as Upanishads. Então, com a ajuda de um professor que já estudou, que possa aqui jogar luz nesses versos, porque se você pegar esse livro aqui e sair lendo sozinho, você vai achar difícil. Mas, quando você pega um professor que destrincha aí verso por verso para você, a coisa fica mais clara, tá? Então, não se preocupem. A Virna, uma amiga até falou, poxa, mas eu não li o livro para terça-feira. Eu falei, nem leia, não abra, não leia nada do livro, não leia nem o primeiro verso, porque esse é um livro que a gente vai estudar junto, tá? Verso por verso, palavra por palavra até aqui, e tirando as dúvidas que forem surgindo para que isso não cause confusão, tá? A melhor coisa que pode acontecer é você pegar o livro e não entender nada, né? A melhor coisa é não entender nada. A pior coisa é você achar que entendeu e entendeu errado. Tá? Então, a gente aqui, antes de começar, a gente deve nos fazer algumas perguntas, né? O que me trouxe aqui? Tem tanta gente aí assistindo a aula, interessada nesse conhecimento, né? Por que eu escolhi? Por que eu estou buscando esse conhecimento? Não precisa responder agora, anota aí no seu caderno e depois, no final da aula de hoje, você vai responder essas perguntinhas para você mesmo, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta, anota também e no final eu vou dar um tempo para as perguntas, porque às vezes o que você quer perguntar vai ser respondido ao longo da aula, tá? Isso para todas as aulas. Então, o que me motivou, o que me trouxe a buscar esse conhecimento, né? Por que eu estou aqui? Por que eu busquei uma vida de yoga? E outra pergunta, como o yoga e como o Vedanta pode me ajudar nas minhas questões do dia a dia, né? Então, primeiro, o que eu estou buscando? E segundo, como o yoga e Vedanta pode me ajudar nisso que eu estou buscando? E aí a gente vai ver aqui qual é a proposta de yoga e Vedanta, né? Então, por que a gente está aqui? Primeiro, né, a gente é condicionado a buscar tantas coisas na vida
que preencham a gente, que preencham esse vazio que a gente sente, né? A gente, desde que a gente nasce, solta um cronômetro e a gente sai numa busca desenfreada de tantas coisas para que a gente possa se sentir satisfeito, que a gente possa se sentir feliz, porque a gente é condicionado para isso. Ninguém nunca falou nada ao contrário disso, né? Quando a gente nasce, a gente é criança, a gente quer tantas coisas. A hora que eu tiver aquele videogame legal, eu vou ficar tão feliz, tão satisfeito, né? Ou a hora que eu me mudar para a praia, minha vida vai melhorar tanto, né? Se eu mudar para aquele colégio ali, vai ser tão legal, que aquelas pessoas são tão legais. Então, quando eu mudar para aquele colégio ali, eu vou ficar tão satisfeito. E aí, o tempo vai passando. A gente vai ficando jovem e aí vai crescendo. As buscas, os objetivos vão mudando, mas se você perceber, a gente continua nesse processo, né? Buscando tanto de coisas. Então, agora eu vou escolher uma profissão para mim, porque essa profissão vai me dar uma segurança, né? E aí eu vou conseguir ter ali aquela condição financeira que eu desejo, essa profissão vai me dar um tanto de status, as pessoas vão me reconhecer, eu vou ter um círculo de amizade que vai me dar aqui também uma segurança emocional, os amigos que eu posso contar, e aí o tempo vai passando. Então, se a gente parar para pensar, a gente está aqui nessa idade já que a gente está de 30 aí para cima, a galera que está assistindo a aula aí, e nada mudou. A gente continua vivendo nesses altos e baixos, né? Eu estou feliz quando eu conquisto alguma coisa e quando eu perco, eu fico triste. Feliz, triste. Tantas coisas aconteceram ao longo desse tempo, né? Essa busca toda que eu venho fazendo por segurança, por prazer, por reconhecimento, não deixo de buscar, conquisto um tanto dessas coisas e continuo sentindo que alguma coisa falta, que ainda preciso conquistar alguma coisa para que eu possa finalmente respirar profundo e falar: agora sim, eu estou tranquilo, estou em paz, estou feliz. Só que aí a gente tem uma má notícia. Infelizmente, esse dia nunca vai chegar, porque sempre alguma coisa vai incomodar, né? E se a gente parar para pensar ainda mais nas pessoas que conquistaram tudo isso que a gente quer, olha para essas pessoas, como é que elas estão? De vez em quando também insatisfeitas, de vez em quando com os mesmos problemas, quando a fila está grande em algum lugar, eles sofrem, quando tem alguma perda, também sofrem como a gente sofre, né? Se você colocar aí os artistas, fala aí o artista que você gosta. Outro dia eu fiz uma live sobre isso, né? Ou atleta, ou a personalidade que você gosta. Gabriel Medina, né? Um dia eu fiz uma live sobre isso. Se você parar para pensar, que problema que esse cara tem na vida? O cara é o melhor surfista do mundo, bonitão, casado com uma modelo, dinheiro não é problema, reconhecimento não é problema, boleto não é problema para ele, viaja o mundo inteiro, a hora que ele quiser. E aí, o que aconteceu? No começo do ano, o cara estava como? Em depressão. Não conseguia nem competir, porque estava com tanta coisa na cabeça, sofrendo de depressão. Um cara que conquistou tudo na carreira dele, tudo que ele queria. Ele falava que ele queria ser tricampeão mundial. Quando ele foi tricampeão mundial, entrou em depressão meses depois. Então, assim, será que todas essas buscas, tudo isso que eu acho que eu conseguindo, se eu conseguir, eu vou ficar livre desse sofrimento? Eu vou ficar feliz de uma vez por todas? Né? Não precisa nem dar um exemplo desse. A gente tem vários exemplos próximos, se a gente for investigar, né, de pessoas que alcançaram ali uma idade, né, uma aposentadoria, ficaram ricos, conseguiram tudo que a profissão podia dar, que a condição financeira podia dar. E aí, o que eles fazem quando chega na aposentadoria, que ele tanto almejou, que ele falou: não, quando eu me aposentar, vou viver viajando, ou então vou fazer o que eu quero. Muitas vezes, a maioria desses volta a trabalhar,
aí anda para trás, né? Por quê? Porque ficou insatisfeito. Acabou. O que eu vou fazer da vida agora? Conquistei tudo, estou com dinheiro, tal, mas eu continuo sofrendo, ó, continuo insatisfeito. Então, não existe algo que você vai conquistar, ou que você pensa que vai conquistar, que vai te dar essa sensação de paz, que vai te dar essa felicidade, que vai te preencher definitivamente da maneira que você quer. E aí é que entra essa visão de yoga e Vedanta, né? Porque a visão que a gente está tendo aqui é: eu sou uma pessoa insatisfeita, eu sou uma pessoa limitada e preciso de conquistar tantas coisas durante a minha vida para que eu me sinta satisfeito, né? Porque quando eu consigo uma coisa, beleza, agora sim, estou satisfeito, né? Eu conquistei uma viagem, estou de férias, eu almejei tanto as férias, porque quando eu entrar de férias e for para aquela praia lá na Tailândia paradisíaca, eu vou ficar tranquilão, feliz e relaxado. Entrei de férias, viajei. Primeira coisa que acontece, o voo atrasa, fico irritado, né? Chego lá na Tailândia, tsunami. Ou então a gente chega lá na Índia para estudar, para ficar iluminado, e o que acontece, Marcela? Onda de Covid. O voo é cancelado, fica preso no ashram, né? Aquela adrenalina toda. Então, por mais que você chegue nas suas férias lá e desfrute daquilo ali, por algum momento você fique tranquilão, né? Que lá na Índia a gente estava tranquilão, uma hora isso vai acabar. E aí os problemas vão voltar e você vai ter que lidar com eles de uma vez por todas, né? Então, o que Vedanta, o que Yoga propõe é mudar esse prisma, é virar a sua atenção. Então, você está olhando para cá, estou buscando tantas coisas para que eu possa preencher esse vazio que existe em mim, para que eu possa conquistar essa paz, para que eu possa conquistar essa felicidade. Só que eu estou fazendo isso há anos da minha vida. Eu estou olhando para pessoas que fazem isso há anos, são mais velhos que eu, fazem isso há anos da vida delas. Estou olhando para pessoas que já conquistaram isso tudo que eu estou buscando e continuam insatisfeitos, continuam depressivos, né? Se você pegar casos extremos aí dos astros de rock, estão caindo nas drogas, estão cometendo suicídio. Então, cara, essa galera já conquistou tudo. Pô, por que eles estão insatisfeitos? Eu estou correndo atrás o que ele tem, mas ele continua insatisfeito. E aí Vedanta e Yoga vai... Vem cá, olha para cá, para esse lado. Vamos mudar essa visão. Por que, então, você não pensa o seguinte: eu já sou satisfeito, eu já sou uma pessoa feliz, eu já sou uma pessoa em paz, e eu me relaciono com tudo isso de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais madura. Ou seja, eu vou conquistar o tanto de coisas que eu quero, eu posso ter um tanto de objetivos na minha vida, um tanto de desejos, né? É impossível uma vida sem desejos. Mas a fonte da minha felicidade não está aqui, por quê? E o Yoga Vedanta vai dizer que você já é essa felicidade que você busca. E é aí que é a grande sacada da coisa, né? Porque esse texto vai começar com a pergunta: quem sou eu? Você está me dizendo que eu sou essa felicidade, que eu sou essa plenitude, que eu sou essa paz. Então, me mostre, onde é que está essa paz? Quem é essa paz? Quem é essa felicidade? Né? Beleza, a aula poderia terminar aqui, mas o que acontece é, nós precisamos de um preparo para entender isso, né? Porque não é uma coisa que é para ser conquistada, é uma coisa que vai ser revelada, né? Não é algo novo, uma coisa que vai ser produzida, esse conhecimento. É uma coisa que vai ser revelada porque já existe, né? Esse texto, esse e outros, o ensino de Vedanta, vai te apontar, te evidenciar tantas coisas para que você possa enxergar isso por você mesmo. Não acreditar cegamente no que eu estou falando. Não acreditar cegamente numa coisa que está escrito, numa escritura, porque foi escrito por Shankara, ou que foi escrito por qualquer outro mestre, né? O que Yoga e Vedanta incentiva é o questionamento.
E existe uma metodologia, né? A gente não está falando algo aqui que é empirismo. Isso aqui já foi testado por algumas pessoas, já foi validado, né? Um conhecimento validado, e aí a gente vai falar mais sobre isso aqui. Pessoas que alcançaram, que conquistaram, e existe uma metodologia para ser trabalhado, para ser ensinado. Porém, isso aqui precisa, a mente, para entender isso aqui, precisa de um preparo, né? Por quê? Existe uma busca fundamental, que é o que a gente está falando aqui. Dentro desse tanto de coisas que eu quero conquistar, na verdade, eu quero uma, duas até, porque uma está relacionada à outra. O que eu quero é paz na minha mente e felicidade, né? Shanti e Ananda. Então, existe essa busca fundamental, uma busca por felicidade, uma busca por essa paz. Só que, como a gente falou, se nada disso que eu estou fazendo, nenhuma dessas ações que eu estou realizando está me dando essa paz que eu busco, como é que eu alcanço essa paz, né? Então, assim como tem essa busca fundamental, existe um problema fundamental. A coisa é simples, mas não é fácil. Por quê? Vamos tentar imaginar uma coisa, né? Eu tenho uma doença, é uma visão. Agora, vê se a coisa não muda. Eu acho que eu tenho uma doença, né? Porque quando eu acho que eu tenho uma doença, de qualquer maneira, eu vou me agitar, eu vou ficar preocupado, eu vou pensar um tanto de coisas, né? Mas quando você faz, às vezes você fica até com medo de fazer exame, fica até com medo de ir no médico para o médico não cravar, ó, você está doente. Mas aquilo tudo ali, vamos supor que essa doença não exista, né? Você está superestimando uma coisa, o seu corpo está reagindo, a sua mente está reagindo a uma coisa que nem existe. E aí, quando você vai investigar aquilo ali, você vê que não existe, acabou o problema, não é? Então, não existe nada que você possa fazer para acabar com essa doença. Por quê? Eu acho que eu tenho uma doença. A doença não se constitui. Então, não adianta eu tomar um remédio, não adianta eu fazer uma operação, não adianta nenhuma ação que eu faça para acabar com isso aqui. Porque se a doença não existe, a causa fundamental do problema não existe, eu não posso fazer nenhuma ação. O que acontece? Quando eu for no médico, ele vai virar para mim, vai fazer um exame e vai falar assim, olha só, a doença não existe. Então, todos os problemas acabaram, né? Acabou a preocupação na mente, acabou a ansiedade, acabou taquicardia, enfim, seus problemas acabaram. E ao outro passo, né, quando você tem uma doença, aí sim, de fato, você tem que fazer alguma coisa. Ou tira fora, faz uma cirurgia, ou toma um remédio, acaba com a doença. O que Vedanta está falando, a visão de Vedanta, a visão de Yoga, é nesse caso aqui. Eu acho que eu tenho uma doença. Então, eu acho que eu sou uma pessoa insatisfeita. Eu me vejo limitado, né? Eu me vejo incompleto. E aí, existe alguma ação que você possa fazer? Conquistar alguma coisa? Alcançar alguma coisa material, como a gente falou? Não. O que vai eliminar essa sensação de insatisfação, né? Essa sensação de limitação? É o conhecimento, é alguma coisa ou alguém que vai revelar para você o que a gente acabou de falar. Olha, vira aqui o seu rosto para cá. Então, você está olhando para lá a tua vida toda e não está dando certo, né? Sofrimento ainda existe, você continua reagindo ao tanto de coisas, a mente continua agitada. Me dá uma chance aqui, me dá uma chance, escuta isso aqui. Né? Já que isso aqui você está tentando há 30, 40, 50, 60 anos e ainda não resolveu os seus problemas, que tal vocês olhar por esse ângulo? Né? Tá vendo essa doença aqui que você achava que tinha? Então, vou te falar uma coisa. É uma confusão que você está fazendo. Então, acalma aí a tua mente e vamos investigar isso aqui, vamos fazer um exame. Né? Tira um raio-x, faz um eletro, alguma coisa. Aí o médico fala para você assim, olha,
aquilo que você achava que tinha não tem mais. Aquilo que você achava que era, não é mais. E aí, quando isso é revelado para você, acabou o problema. Então, você não precisa, a gente não precisa aqui, né, como Ramana Maharishi falava, eu não preciso resolver todos os problemas da minha vida. Eu resolvo um. É esse problema da ignorância, né? Quando eu entendo quem eu sou, quando eu entendo a minha natureza, quando eu olho a coisa por um outro ponto de vista, por um outro prisma, né? Deixando de ter essa visão de que eu sou incompleto e ilimitado, e preciso correr atrás disso tudo que eu estou correndo a minha vida inteira para eu ser feliz, por que eu não começo a pensar diferente? Eu sou satisfeito, eu sou uma pessoa completa, eu sou uma pessoa feliz. Eu posso buscar esse tanto de coisas, mas eu sei que esse tanto de coisas não vão me dar aquilo que eu já tenho, né? Eu não posso ter duas cabeças, né? Como o exemplo de Vedanta. Shiva, me dá uma cabeça? Eu não posso dar uma cabeça. Por quê? Você já tem uma cabeça. Então, nada que eu corra atrás vai me preencher. Eu já sou completo. E o que isso vai fazer diferença na minha vida? A maneira com que eu me relaciono com todos os objetos da minha volta. E objeto, incluindo o meu corpo, incluindo a minha mente. Porque muitas vezes a gente está olhando tanto para fora que a gente, às vezes, essa identificação que nós temos com a gente mesmo é o que traz mais sofrimento. Quando eu conquistar aquele corpinho que eu quero, emagrecer uns quilinhos, né, ficar com o abdômen sarado, eu vou ficar tão feliz, mas essa felicidade também vai durar um tanto, porque o corpo está deteriorando a cada segundo, está mudando a cada segundo. Não vou conseguir manter esse corpo para sempre, né? Então, nada disso vai te preencher. O que vai mudar de fato é você mudar essa sua visão sobre você mesmo, enxergar isso que o texto vai falar aqui, que você é um ser completo, feliz, e esse tanto de coisas que eu corro atrás não são para me completar, são para que eu possa me relacionar e desfrutar disso tudo de uma maneira madura, consciente, né? Uma maneira objetiva. Então, esse é o objetivo do texto, né? Vai falar sobre você mesmo. E de que maneira esse texto vai apontar para isso que a gente está falando, né? Existe um método que é chamado Lakshana. Lakshana significa método. Deixa eu ver se entrou mais alguém. Então, existem duas maneiras da gente abordar isso. A maneira em Vedanta, né? A maneira do Tattva abordar esse assunto se chama Tatastha Lakshana. Existe Swarupa Lakshana. Tatastha Lakshana, não se preocupa com o sânscrito, tá, galera? Só passando aqui para vocês. Tatastha Lakshana é eu aponto algo fora para que você possa entender aquilo onde eu quero chegar. Por quê? A gente está falando, geralmente, quando a gente estuda alguma coisa, a gente estuda sobre um objeto, né? O conhecimento de um livro, né? Todo mundo sabe que é um livro. Então, um livro de capa dura, o livro é azul, o livro tem tantas páginas, né? Então, você conhece o livro, os teus sentidos estão apontando para fora. Visão, audição, olfato, né? O conhecimento de uma comida. Se você cheira pimenta, você sabe que é pimenta, né? Então, os seus sentidos conseguem captar aquilo ali. Só que o assunto desse estudo não é algo que está fora, não é algo que é percebido pelos sentidos, né? Tudo que é externo, tudo no universo, a gente conhece através dos sentidos. Eu boto a mão em algo quente, eu sei que ele está quente, que é o calor. Às vezes eu pego um objeto,
se eu pegar essa garrafa aqui, eu posso estar de olho fechado. E, ó, a tampa, isso aqui é uma garrafa, tá? Pelo tato, pelo olhar. Então, os sentidos, eles vão revelando tudo que existe no universo para a gente. Só que o Tattva Bodha, os textos de Vedanta, o Yoga, ele fala de algo que está dentro, que não pode ser percebido pelos sentidos. Então, como é que eu vou perceber esse eu? Como é que eu vou compreender sobre essa realidade, sobre quem eu sou? Se meus sentidos não podem ver esse eu, a gente usa a palavra ver, a gente usa a palavra darshan, mas é uma licença poética, que você não vai ver, você vai perceber aquilo que já existe. Então, se não pode ser captado pelos sentidos, como é que eu vou aprender sobre esse eu? Né? Sobre essa felicidade, sobre essa plenitude que eu sou. Então, se a gente pegar aqui a palavra Tattva Bodha, Tattva significa verdade, Bodha, Buddhi, de conhecimento. Então, é o conhecimento dessa verdade. E que verdade é essa? Né? Ver o que é verdade nessa tradição é aquilo que não muda, é aquilo que existe sempre, que é o objetivo, o objeto do nosso estudo, porque a gente não quer uma felicidade que não mude. A gente já falou sobre felicidade que muda o tempo inteiro. Quando o objeto muda, eu fico triste. Quando a minha mente muda, eu fico triste, porque às vezes o objeto não muda, né? No universo, como a gente estava falando, eu quero uma coisa, eu quero um telefone. Consegui o telefone quebrou, eu sofro. Ou então, nesse caso, o objeto mudou. Às vezes o objeto não muda, né? O que muda é minha mente. Comprei um telefone e agora eu quero outro. O objeto não quebrou, o objeto continua o mesmo, mas a minha mente quer outra coisa, né? Quer outro objeto. Então, tudo isso se encaixa no que a gente estava falando, nesses objetos que a gente busca a felicidade. E aqui vai dizer que existe essa felicidade que é eterna, existe aquilo que é pleno, que é eterno. Isso se chama verdade. Então, vocês entenderem que essa verdade é sempre algo que é imutável, beleza? Então, voltando aí ao método que eu estava falando, Tatastha Lakshana. Tatastha Lakshana vai apontar para essa verdade que é você, para essa felicidade que a gente está falando. Você é um ser satisfeito, você é um ser completo. E quem é esse satisfeito? Quem é esse completo? Quem é esse livre de limitação? Eu tenho que evidenciar, né? Eu não, mas o texto, o Vedanta, tem que evidenciar esse eu para você de uma maneira clara, né? Para que você possa perceber. Não existe o sentido que possa captar isso. Então, através de palavras, através de exemplos, através de relações, né? Você relaciona uma coisa com a outra, você consegue enxergar. Então, nesse método que eu estou falando, Tatastha Lakshana, que é o método do Tattva Bodha, ele vai apontando várias coisas que não são esse eu, que não são essa felicidade. Né? Esse método também é chamado neti-neti, de negação. Eu aponto, eu explico aqui. Você não é o corpo, né? A gente falou, a pergunta base é: quem sou eu? Quem é essa felicidade? Quem é esse ser pleno? Então, o Tattva Bodha, ele vai começar explicando aquilo que você não é para que você entenda sobre o que você é. É mais ou menos assim. Vamos dar um exemplo mais claro, né? Eu chego para você e falo assim: Marcela, você está vendo a lua lá? Eu vou te mostrar a lua. Vem aqui fora. Vou te mostrar a lua está lá. Só que tem tantas coisas naquele cenário que, se você olhar, você não vai ver a lua. Onde é que está a lua? Você está me apontando, mas eu não estou vendo. Então, olha ali do outro lado, aquele prédio ali, grande, de uns 10 andares. Aí eu mostro o prédio. Eu ainda nem falei da lua. Tá, eu vi o prédio. Não tem nada a ver com o que eu quero mostrar, mas eu vou usando como referência. Você está vendo aquele prédio ali? Tô vendo o prédio. Agora, mais para a esquerda, você está vendo aquela árvore ali do lado do prédio? Tô vendo a árvore. Agora segue essa árvore e lá no alto, está vendo aquele galho que tem
duas ramificações. Um vai para a direita, tu vai para a esquerda. Estou vendo o galho. Agora, olha para esse da esquerda. Está vendo ali um brilho de uma estrela na ponta daquele galho? Ah, estou vendo aquela estrela. Agora, vira o teu olhar um pouquinho para a esquerda. Ali está a Lua. Então, eu começo mostrando coisas que sejam fáceis de serem compreendidas, que são mais densos, né? Muito mais fácil você ver um prédio de cara do que você ver a Lua lá no cantinho do céu. Então, eu entendo, vou vendo ali o prédio, a árvore, isso, aquilo. Não, não é o prédio, não é a árvore, mas vai seguindo. Não é o galho, não é a estrela. Pum, enxerguei a Lua. A Lua já estava lá, mas eu precisava dar algumas referências, dar uma direção para que ela enxergasse por ela mesma. Deu para entender? No outro caso, que é Swarupa Lakshana, vai falar sobre a natureza desse eu. Então, o estudo continua. E aí vai falar, o que é Satchidananda? O que é Atma? Atma é Sat, Atma é Chit, Atma é Ananda. Né? Ou seja, é a mesma coisa que eu pegasse aquela lua ali. Eu quero falar sobre a lua. Então, a lua é brilhante, é quarto crescente. Não. Eu vou dando a natureza ali da lua. Né? O Tatuaboda, ele vai falar exatamente como esse caso do prédio, da árvore. Vai começar pelo mais denso. Vai te explicar o que é o corpo. Vamos falar sobre o corpo. O corpo é isso, é constituído por isso, é constituído dessa maneira, e vai, pouco a pouco ali, te mostrando o que é o corpo para que você entenda. Bom, então, eu não posso ser esse corpo. Né? Um exemplo, por exemplo. Se você fosse esse corpo que você acha que é, não seria você há 10 anos atrás, né? Porque é outro corpo. É a mesma coisa, um exemplo. Você, agora aí com os seus 30, 40 anos, acha a galera da tua escola lá da quinta série no Instagram e aí marca um encontro. Pô, galera, vamos encontrar o pessoal da quinta série lá do Lemos de Castro. Pô, vamos fazer uma reunião. Aí junta a galera. Aí se encontram no lugar. Aí alguns ali você viu pelo Instagram, beleza, juntou. Aí sua amiga vira para você e fala assim, sabe quem tá vindo aí? Quem tá vindo? O Pedrinho. Aquele Pedrinho que sentava lá atrás, não sei o quê, que fazia bagunça, parará. Passa alguns minutos, chega o Pedrinho. Não é mais o corpo do Pedrinho que você conhecia, não é mais a mente do Pedrinho que você conhecia, mas era o Pedrinho. Então, assim, é outro corpo, é outra mente, tudo diferente, mas algo continua o mesmo. Então, assim, através desses exemplos, através desse ensinamento, você vai entendendo, realmente, eu não posso ser esse corpo. E aí vai, continua, fala sobre a mente, explica o que é a mente, para que você entenda, bom, não posso ser essa mente. Então, no final das contas, vai te cercar de evidências, vai te cercar de informações para que fique mais fácil você entender aquilo que o texto quer te apontar, quer te mostrar, que é você, que é esse eu. E aí você não tem dúvida, porque uma vez que você entende, uma vez que você vê, você não consegue desver, né? Você viu ali, você entendeu, esse conhecimento está estabelecido, não tem como voltar atrás. Então, ao longo do estudo, ao longo desse processo, a gente vai conhecendo isso. Porém, para que possa ser entendido, por isso também tem um caminho para entender isso, é necessário a qualificação do aluno. Né? O texto também vai começar falando sobre as qualificações. Por quê? Esse texto são para as pessoas que querem. Esse conhecimento são para aquelas pessoas que buscam. Né? O verso que a gente leu aqui no começo, vou ler de novo, o primeiro verso do Tatuaboda, que é esse mantrinha aqui, ele fala exatamente sobre isso. A tradução, vou ler de novo o verso. Vasudevendra Yogindram Natvayana Paramgurum
mumukshunam hitarthaya tattva-bodho vidiyate. Então, tendo reverenciado o mestre Vasudeva, o mais elevado entre os yogis, aquele que confere conhecimento, tattva-bodha é exposto para o bem daqueles que desejam a liberação. Então, a liberação de quê que a gente está falando? A liberação daquele sofrimento que a gente falou no começo. Eu desejo tantas coisas, já fiz tantas coisas na minha vida e eu não consigo eliminar esse sofrimento. Eu estou sempre buscando alguma coisa para que eu possa ser feliz, para que lá na frente eu possa relaxar, para que lá na frente eu alcance essa felicidade. E eu estou nessa roda já há anos e não chego. E as pessoas que conseguiram tudo isso que eu acho que vai me dar essa liberdade, que vai me dar essa felicidade, também não conseguiram. Então, eu quero, de uma vez por todas, estar livre dessa sensação de insatisfação, né? Então, esse conhecimento não é um conhecimento que a gente vai chegar na rua, agarrar as pessoas na rua e vem cá, quero te contar. Não. É para aqueles que desejam, né? Primeira qualificação é: eu quero esse conhecimento. E aqueles que buscam esses conhecimentos, nós chamamos de mumukshus, que são aqueles que buscam o quê? Moksha. Moksha significa liberação. Então, é necessário um querer, né? Vai ser ensinado para aqueles que realmente desejam, para aqueles que querem. Então, o texto ele vai começar falando sobre o aluno ele deve ter 4 qualificações, né? Que é discernimento, desapego, discernimento, desejo, disciplina e desapego, tá? Discernimento sobre aquilo que a gente está falando no começo. O que é eterno, o que não é eterno? O que é verdade, né? Que a gente falou. Aquilo que não muda. O universo todo está mudando. E, naturalmente, quando eu entendo isso, qual a diferença que faz eu entender o que é eterno e o que não é eterno, né? Quando eu entendo que o universo ele não é eterno, ele muda, eu já me relaciono de uma maneira diferente com isso, né? Porque se eu entendo que as coisas vão mudar, eu não sofro. Porque se tem a possibilidade de mudança, mudou, acabou, né? Não adianta eu querer que todo dia faça sol para ir para a praia. Um dia vai mudar, um dia vai chover, né? Não adianta eu querer que a minha vida seja sempre agradável, né? Quem fez uma aula de yoga aí, eu não quero, toda aula de yoga vai ser agradável, eu vou fazer só a postura que eu gosto. Não, inevitavelmente você vai fazer uma postura ou outra que você não gosta, vai mudar. Você não vai ficar uma aula inteira no Balasana. Então, se existe a possibilidade de mudança, eu não sofro. Isso aí, na Gita, Krishna já fala logo no segundo capítulo, lá entre os versos 14 e 17, quando Arjuna pergunta para Krishna qual é a qualidade do sábio, como é que o sábio fala, como é que o sábio anda, como é que o sábio se comporta. Aí ele acha que Krishna vai falar para ele assim: não, o sábio é aquele que fica sentado na montanha, de perna cruzada, com a coluna ereta, ali, com a pele de tigre embaixo. Ele acha que Krishna vai dar qualidades físicas, comportamentais, assim, do sábio, né? E aí, Krishna vai falar o seguinte: o sábio é aquele que não sofre porque ele entende o universo mutável como ele é. Se existe a possibilidade de mudança, mudou, acabou, eu acomodo como ele é. E aí ele continua no outro verso. O sábio é aquele que acomoda o calor, o frio, o agradável, o desagradável, nascimentos e mortes, da mesma maneira, né? Da mesma maneira, é o seguinte, seria muito frio dizer que você reage da mesma maneira ao nascimento e a uma morte, tá? É óbvio, quando nasce uma criança, um filho, você vai ficar alegre, e quando você tem uma perda de um ente querido, você vai ficar triste. É óbvio, não é essa a proposta, não é a proposta que a gente seja uma planta,
Mas não variar entre a euforia e a depressão. Por quê? Se existe a possibilidade da perda, se a morte é um fato, vai acontecer. Eu vou me entristecer, mas eu consigo acomodar de uma maneira melhor. Por quê? Uma das coisas o objetivo do Yoga e Vedanta principal é amadurecimento da mente. Antarkarana Shuddhi. É lidar, além da gente conhecer essa felicidade que a gente busca, é lidar com as coisas de uma maneira madura. É ter equilíbrio emocional para lidar com as situações, né? A gente está falando sobre liberação aqui. Só que liberação é o final das contas. É quando esse conhecimento está estabelecido. No meio do processo, o que a gente está ganhando? Dia a dia que a gente estuda esses textos, dia a dia que a gente está em contato com yoga, amadurecimento da mente, equilíbrio emocional. E isso aí, quem já está estudando há algum tempo, ou quem já pratica yoga, você sente no seu dia a dia, como você reage diferente a algumas situações, né? Então, vai continuar, além dessas quatro qualificações, Shankara vai dar mais 6. E aí, estão relacionados que eu estou falando, logo as duas primeiras, chama Dhamma, né? Que Aí só repete para mim essas 4 que eu não anotei todas. Estou anotando. Bianca? Eu. A gente vai falar na aula que vem, tá? Não, só para anotar o tópico. Tá. Sim, sim. As 4 são são 4 Ds, tá? A gente fala que são os 4 Ds. Discernimento, beleza? Discernimento, Beleza. desapego, discernimento, desejo, disciplina e desapego. Não se importa com a ordem, não, tá? São os 4 Ds. E aí, depois, ele vai dar mais 6, que começam com chama e dama. Chama e dama estão relacionados a esse amadurecimento da mente, a maneira com que a gente começa a acomodar as coisas, a maneira como a gente começa a cultivar uma mente não reativa, a analisar melhor e escolher melhor a maneira com que a gente vai se posicionar, com a maneira que a gente vai se relacionar, como a gente vai reagir ao agradável e desagradável, às situações que a gente passa no dia a dia, porque todo momento no nosso dia a dia, a gente abrir o olho, a gente vai passar por situações agradáveis e desagradáveis. Então, nesse processo, a gente vai tendo esses ganhos, né? Esse amadurecimento da mente vai fazendo com que a gente diminua conflitos, acomode melhor as coisas no nosso dia a dia, né? E quando a gente consegue esse amadurecimento, a mente vai se tornando disponível. A mente vai se tornando menos um impedimento para você entender isso aqui, tá? Porque esse conhecimento só vai se estabelecer numa mente tranquila. Então, esse processo de amadurecimento é importante. Você vai purificando a mente. Shuddhi significa purificação. E Antarkarana é um instrumento interno, é a mente. Então, o que a gente quer, para começar, é ter uma mente disponível, é ter uma mente calma, é ter uma mente que esse conhecimento aqui eu possa sentar, estudar, ler com calma. Por quê? Se você tem uma mente agitada, que é um turbilhão, que você tem 1000 coisas na cabeça fritando, você não vai conseguir nem começar a ler, você não vai conseguir nem escutar o que eu estou falando. Então, esse processo é importante, né? Pouco a pouco, em contato com essa tradição, em contato com o yoga, você vai deixando a sua mente disponível, capaz de entender isso aqui. Beleza? Esse é o objetivo. Esse é o objetivo do texto, esse é o objetivo do estudo, é a maneira com que esse conhecimento é passado. Então, é um conhecimento que realmente transforma, é um conhecimento que realmente te dá essa maturidade, essa capacidade de acomodar melhor as coisas, né?
no dia a dia. Então, é isso, galera. A aula de hoje era essa boa introdução para a gente poder alinhar as expectativas, né? Saber aonde esse conhecimento, onde esse texto pode levar a gente, que diferença isso vai fazer na nossa vida, né? Porque se alguém chegasse para você e falasse assim, olha só, eu vou te dar um livro e quando você terminar esse livro, se você entender isso aqui, você vai ganhar R$ 1 milhão. Você ia se dedicar a ler esse livro? Todo mundo se dedicaria, né? Firme. R$ 1 milhão, eu posso comprar o apartamento que eu quiser. Todo mundo vai gostar de mim, porque eu vou ter R$ 1 milhão na conta. Amigo não vai ser o problema, é só dar um churrasco, né? Vegano. Eu posso comprar um carrão. Então, as menininhas vão ficar loucas aqui do bairro quando aparecer com aquele carro sinistro. Eu posso... Sei, fala aí, qualquer coisa. Só que todas essas coisas que eu vou comprar com R$ 1 milhão vão acabar. E se esse R$ 1 milhão acabar, os meus amigos vão embora. E aí, tudo se vai e eu vou continuar sofrendo. Então, assim, esse conhecimento aqui, quando você entende mesmo, libera desse sofrimento, né? Eu dei esse exemplo tosco de R$ 1 milhão, mas isso é a essência de uma Upanishad, que é a Katha Upanishad. É exatamente isso. É a história de Natiketas, o menininho que chega para a morte e fala assim, eu quero entender aquilo que é eterno, aquilo que está além das garras da morte. Eu quero acabar com esse sofrimento, eu quero acabar com esse vazio. E aí a morte fala para ele, garoto, isso aí é muito difícil. Posso te dar outra coisa? Vamos fazer um trato. Eu vou te dar, tá vendo aquelas carruagens douradas ali, com aqueles cavalos brancos lindos? Fica com todas aquelas carruagens ali para você. Você vai ser o maior playboy da tua vila. E aí o garoto fala assim, tá, aquelas carruagens são legais, mas daqui a pouco eu vou ter que alimentar os cavalos, vou ter que trocar pneu, vou ter que pagar IPVA, daqui a pouco as carruagens vão começar a dar problema, esses cavalos vão morrer, eu não vou ter carruagem nenhuma. Me fala aí, o que está além das garras da morte? Aí a morte vira para ele e fala assim, tá vendo todas aquelas vacas? Primeiro a morte, na verdade, oferece as vacas. Tá vendo todas aquelas vacas ali? E vaca na Índia é sinal de prosperidade. Antigamente, quem era rico tinha muitas vacas. Tá vendo aquelas vacas ali? Pode levar todas. E o menino recusa. E aí ele fala, tá vendo aquelas virgens lindas ali? Todas aquelas mulheres? Pode levar todas elas e fazer um harém. E o menino recusa. E ele fala, firme, eu quero o conhecimento do que é eterno. Eu quero o conhecimento que não muda. Eu quero além das garras da morte. E aí, Yamaraja, que é o rei da morte, vira para ele e fala, tá bom, então, senta aí que eu vou te contar. E essa Upanishad é linda. E é o que acontece na nossa vida. A gente fica aí correndo atrás dessas carruagens, de um monte de coisa externa, quando o segredo está dentro. É só mudar esse olhar. É só olhar por um prisma diferente, né? A doença que você acha que existe, não existe. Então, é isso que o texto de Vedanta vai abordar.